ignorantes. Paulo, quando ele escreve essa carta e ele dá essa recomendação aos irmãos, ele estava falando da importância do conhecimento na nossa vida, a importância de buscarmos ao Senhor, a importância de estudarmos a palavra de Deus e nos dedicarmos ao ensino das Sagradas Escrituras. Por isso que é fundamental na nossa vida aquilo que o apóstolo Pedro diz, que nós vamos crescer na graça, mas até para crescer na graça tem que crescer no conhecimento, porque não existe como crescer na graça sem antes conhecer o que é a graça de Deus. Não tem como mergulhar nos dons espirituais sem antes entender a finalidade desses dons na nossa vida. Nós olhamos alguns ministérios que pecam nessa área porque eles buscam, mas buscam de qualquer maneira, eles buscam apenas para ter, ou dão muita ênfase apenas acerca do movimento pentecostal, e não tem tanta observância na palavra de Deus, e às vezes eles caem no engano porque tudo eles acham que é dom, tudo que acontece eles acreditam que é de Deus, porque não tiveram a dedicação de estudar a palavra do Senhor e de receber de Deus esse discernimento para compreender aquilo que é de Deus e aquilo que não é, aquilo que é dom espiritual da parte do Senhor, ou até mesmo aquilo que é uma manifestação por parte de Satanás. Então, para que não venhamos cair nesse engano de que tudo que as pessoas falam nós venhamos atribuir a Deus, é importante termos o conhecimento e não sermos ignorantes acerca da palavra de Deus. Amém? Então, nessa manhã estaremos estudando acerca desses dons espirituais, estaremos estudando o porquê que isso é importante na nossa vida, qual é a finalidade dos dons espirituais e em que momento isso pode ser usado nas nossas vidas. A introdução diz assim: diz a sabedoria popular que é melhor a gente não ficar sabendo de certos fatos. É uma espécie de ignorância que traz felicidade. Todavia, quanto aos dons espirituais, o apóstolo Paulo declara com todas as letras: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não ter o conhecimento adequado quanto aos dons é altamente prejudicial à saúde espiritual da igreja. Ignorar o assunto ou ter visão distorcida dele proporciona divisão e escândalo no corpo de Cristo. Por isso essa lição é preparatória para as seguintes, e algumas perguntas precisam ser respondidas. Então aqui já na introdução, o comentarista declara que a importância de buscarmos o conhecimento de Deus, a importância de observarmos a palavra do Senhor, para que acontecimentos como divisões ou rebeliões não venham a acontecer no meio do povo do Senhor. É claro que existem pessoas que, mesmo tendo o conhecimento da palavra de Deus, acabam dando lugar ao espírito maligno e acabam se rebelando contra a obra de Deus. Não é só ignorante, não é só aquele que falta conhecimento que ele se levanta contra a obra do Senhor, mas existe aqueles que estudam a palavra, mas que por algum momento deixam de examinar, deixam de observar essa doutrina e começam também a dar ouvido a doutrinas de demônios, começam a querer colocar outras coisas dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, o Senhor, ele tem compromisso com aquilo que está escrito aqui. Existem pessoas que preferem se basear mais naquilo que está fora da Bíblia do que está dentro da Bíblia. Porque historiadores dizem que tal livro se perdeu e não foi incluído dentro da Bíblia. Então vai lá, vai começar a estudar e querer aprender, querer seguir aquilo que foi teoricamente tirado dentro da Bíblia, e deixam de observar aquilo que está aqui. Aquilo que está aqui é para que nós venhamos estudar, é para que nós venhamos observar e seguir. Então, a partir do momento que temos esse conhecimento do Senhor, e é necessário compreender também que, quando diz acerca da sabedoria, essa sabedoria nós só iremos adquirir da parte de Deus diante daquilo que a própria palavra do Senhor nos mostra, que é diante do temor à presença do Senhor, do temor à palavra do Senhor.
quando nós tememos a Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus com o único propósito de fazer a obra do Senhor, de engrandecer a Deus, o Senhor Ele nos dá a sabedoria, o Senhor nos revela aquilo que está contida por trás dessas letras. É só para observar pessoas que, por exemplo, fazem filmes ou fazem, por exemplo, na Record, aquelas novelas evangélicas. Para chegar até aquele ponto, eles vão estudar, tem um roteiro, mas aquele roteiro, em parte, ele é baseado na palavra de Deus. Por que as pessoas não saem de lá convertidas? Um personagem que, por exemplo, que faz personagem de Jesus, que teoricamente ali sente aquilo que Jesus sentiu, que a ficção dá uma ideia daquilo que se passou, porque eles não se convertem? Porque o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas para que esse homem venha a ser convencido de seus pecados, é preciso que ele dê essa disponibilidade. É preciso que ele tenha no seu coração esse desejo de conhecer ao Senhor. Então a palavra do Senhor, ela surge efeito na vida daqueles que querem servir ao Senhor, na vida daqueles que querem buscar a Deus. Você vai ver hoje os maiores filósofos que existem aqui no Brasil. Não vou falar todos, mas a grande maioria deles são ateus. E se você for ver aquilo que eles falam, eles vão citar diversas vezes versos da palavra de Deus, e eles falam declaradamente que eles não acreditam naquilo. Eles gostariam de acreditar, mas eles não conseguem acreditar. Por quê? Porque dentro dos seus corações já estão completamente cauterizados, e eles querem encaixar Deus, um ser completamente grandioso, um ser que não tem limites, dentro de uma mente que é ilimitada. Se eu ou você queremos compreender Deus, encaixar Deus diante daquilo que eu quero que Ele seja, Deus ele jamais vai se revelar a mim, porque é eu que tenho que buscar conhecer o Senhor, eu que tenho que buscar entender esses mistérios de Deus e aceitar, porque Deus ele é um ser que se conhece diante daquilo que se mostra, e Deus ele revela mais os seus mistérios àqueles que estão dispostos a conhecer o Senhor. Da mesma forma é os dons espirituais. Os dons espirituais chegam até as nossas vidas a partir do momento, é claro que existem exceções, e aqui nessa lição nós vamos ver que existem exceções, mas os dons espirituais, principalmente, eles chegam nas nossas vidas a partir do momento que nós buscamos ao Senhor. Existem pessoas que querem fazer a coisa certa, mas a motivação delas são erradas. Como assim? Isso parece ser contraditório, mas não é. Existem pessoas que querem fazer a obra de Deus, que quer pregar a palavra do Senhor, que quer que os milagres aconteçam, mas qual é a motivação dessa pessoa? Ter reconhecimento, ser conhecido, ser colocado no altar, quer ser colocado no pedestal, quer aparecer com que as pessoas olham e tenham algum tipo de reconhecimento, de agradecimento. A motivação é certa, o propósito, a intenção é correta, é fazer a obra de Deus, é servir ao Senhor. Mas a verdade, aquilo que impulsiona eles a fazerem, o motivo é errado, que é se exaltar. Por mais que dentro do seu entendimento alguma coisa, não, mas eu prefiro, não, realmente dar uma toda a glória ao Senhor, mas dentro de si ele sabe que no seu íntimo ainda assim, ele gostaria de ter algum ego inflado, gostaria de ter alguma glória, gostaria de ter para si aquilo que é direcionado somente ao Senhor. E quando se tem esse espírito, quando se tem essa intenção de atrair a glória de Deus, esses dons espirituais eles se tornam mistérios. As pessoas sentem, as pessoas sabem como é que é, mas a estes que as suas motivações são erradas, esses jamais vão experimentar daquilo que é a palavra do Senhor. Existe uma passagem que o apóstolo Paulo estava pregando e ali aconteciam os sinais, ali aconteciam os milagres do Senhor, e um dos homens, acho que isso vai retratar em Atos, ele era como se fosse algum tipo de ilusionista, ele fazia alguns sinais ali, mas aquilo era completamente fora da ação de Deus. Ele fica impactado com os prodígios que o apóstolo Paulo realizava através do Espírito Santo. Ele chega diante de Paulo e diz que ele gostaria de ter aquilo, que ele pagaria o valor que fosse para que aquilo que acontecia ali ele recebesse. Veja, ele queria ter o poder de Deus,
Ele queria que na vida dele se manifestasse os milagres do Senhor, que ele fosse o instrumento de Deus, mas a motivação dele qual era? Receber glória por conta disso, ser famoso. Ele queria atrair aquilo ali para a vida dele com fins lucrativos, porque se ele aparece ali, ele adivinha coisas, ele cura pessoas, ele faz e acontece, ele seria colocado ali como um Deus diante daquelas pessoas, ele seria idolatrado diante daquelas pessoas. Então ele queria ter uma coisa que é boa, mas a sua motivação era errada. Então, para que nós venhamos desfrutar disso, é necessário observar esse texto que o apóstolo Paulo diz, que é acerca dos dons espirituais, acerca da vida cristã diante da presença do Senhor. Nós não devemos ser ignorantes. O pastor mesmo já falou várias vezes a respeito disso. Aqueles que querem os dons espirituais só porque acham bonito, eu acho bonito falar língua estranha, eu acho bonito profetizar, né? Dar ali uma aparência de autoridade, né? Quando Deus fala. Se o propósito é apenas isso, um ego, uma vaidade, de forma alguma receberá esses mistérios da parte de Deus. Os mistérios de Deus, a obra do Senhor, se manifesta na vida daqueles que cumprem aquilo que Jesus Cristo disse, quando ele declara que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vai renunciar tudo aquilo que você tinha como prioridade na sua vida. Você renuncia tudo aquilo que você colocava em primeiro lugar. Negar a si mesmo é você entender a condição que você vive e você entender que isso não é nada e que Deus ele é tudo. Que Deus ele é tudo antes mesmo da sua família, antes mesmo dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus negócios. Deus ele é tudo. E que se você tiver que escolher entre Deus e familiares, você vai escolher entre Deus. A partir do momento que nós compreendemos isso, a partir do momento que nós chegamos a essa conclusão de que nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos deixar para trás aquilo que nos prende aqui, e nós pegarmos a nossa cruz, nós pegarmos a nossa dificuldade, nós pegarmos toda aquela bagagem e seguirmos ao Senhor, esses mistérios se manifestam nas nossas vidas. Um fato interessante, os judeus, eles de forma egoísta, eles não queriam que o poder de Deus, eles não queriam que a graça do Senhor, que a salvação do Senhor fosse estendida aos gentios. Vai chegar o momento em que a palavra do Senhor nos mostra em que o Senhor aparece a Cornélio e dá a ele as declarações que ele receberia algo da parte de Deus quando Pedro estivesse diante dele, porque Pedro tinha coisas espirituais para declarar a ele. Cornélio era um santo homem de Deus, mesmo sendo gentil, mesmo estando fora da aliança de Abraão, mas ele era um santo homem de Deus. A partir do momento que Pedro tem aquela visão e que chega até lá, ele não vai só assim. Deus prepara aquele cenário para que outros irmãos judeus que também tinham esse preconceito, que também tinham esse ego, estivessem lá. E não eram pessoas que não tinham o Espírito Santo. Quem chegou na casa de Cornélio eram aqueles judeus que tinham o Espírito Santo, que haviam sido batizados com o Espírito Santo, que estavam lá na igreja em Atos 2. E no momento em que chega lá e que Cornélio, os seus familiares e aquelas pessoas que estavam lá receberam o Espírito de Deus, testificou com aquele que estava dentro deles. Então, a partir deste momento, eles compreenderam que aquele Espírito que estava na vida de Cornélio e naqueles que eram gentios era o Espírito de Deus. Por isso que eu digo a importância de termos o conhecimento da palavra do Senhor, porque o conhecimento da palavra do Senhor nos conduz a fazermos aquilo que é certo, nos conduz a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Sem o conhecimento da palavra de Deus, sem participar desses mistérios espirituais, aqueles que estavam com Pedro, de forma alguma, eles iriam acreditar que aquele Espírito que estava na vida de Cornélio era da parte do Senhor. Se eles não tivessem, eles não acreditariam, porque eles não tinham. Então é muito comum, embora não seja normal, mas embora é muito comum, que aqueles que não são espirituais duvidem daquele que é. Que aqueles que não têm a presença do Senhor, que aquele que não tem experiência com o Senhor, duvide daquele movimento pentecostal que acontece entre nós. Nós tivemos um fato, por exemplo, quando aconteceu na vigília, de alguém, não sei quem, não importa saber também quem foi, mas já que foi falado isso, eu vou citar esse fato, de alguém que disse que não sentiu nada aqui. Que a vigília aconteceu e não sentiu nada, aquilo foi normal.
Não teve impacto, não teve mudança, não teve diferença nenhuma na sua vida. Por quê? Porque aquele ser que é um ser natural, quando ele vê algo que é espiritual, ele não sabe discernir, porque discerne as coisas espirituais que são espirituais. E aquele que é espiritual, até mesmo se tiver uma manifestação, embora aparentemente seja da parte de Deus, e se for por contrário, se for da parte maligna, aquele que é espiritual sabe que é da parte maligna. Mas o ser natural, tudo que vem, ele acredita que é da parte de Deus. Tudo que acontece, porque o diabo ele também sabe falar em línguas estranhas. O diabo também profetiza para enganar os santos do Senhor, para querer corromper a igreja do Senhor. Eu tenho certeza que pelo menos a maioria aqui entre nós conhece algum fato ou alguém que recebeu algum tipo de profecia que não era da parte de Deus. Então, aqui nessa lição nós entendemos a importância de buscarmos ao Senhor. A partir do momento que nós somos servos de Deus, igreja, nós não devemos nos contentar apenas por estarmos sentados aqui. Nós não devemos nos contentar apenas por participar do corpo de Cristo. Como igreja do Senhor, como servos do Senhor, Deus ele quer que todos nós devemos ser cheios do seu Espírito Santo. A primeira igreja, a igreja primitiva que viu Jesus sendo levado aos altos céus, eles receberam uma promessa de Deus quando o Senhor disse: ficai firmes em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor não disse: os gentios ficai firmes em Jerusalém, os judeus ficai firmes em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos, a minha família, Maria, os irmãos. O Senhor disse: ficai, pois, firmes em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para quem Jesus falou isso? Para a igreja que estava ali. Então os dons espirituais é para a igreja. Os frutos do Espírito Santo, que é um caso à parte aqui, mas que é da parte de Deus, é para a igreja. Não para o ego, mas para que a igreja do Senhor, que é a obra do Senhor, viva uma comunhão plena com Deus. E fatos como o comentarista diz aqui, de divisões, de dissensões, de rebeldia, não venham a acontecer no nosso meio. Porque aquele que é espiritual, aquele que é servo do Senhor, ele vai saber entender a correção da parte de Deus. Porque se for parar para observar nos últimos cultos, Deus ele tem exortado muito a igreja. Deus tem corrigido muitos obreiros de uma forma que eu nunca vi antes, em praticamente quase 11 anos que eu estou aqui na igreja. E se for levar isso de um lado ruim, as pessoas vão começar a dizer: então se eu estou fazendo tudo errado, então eu vou sair daqui. Mas aquele que é espiritual sabe que sempre há mais para se fazer. Faz uma autoanálise, vai fazendo ali uma revisão, uma retrospectiva de tudo aquilo que você tem vivido, de tudo aquilo que você tem feito, porque se Deus tem falado é porque tem coisas a ser feitas. Se Deus tem exortado, se Deus tem corrigido, é porque Ele tem um amor com essa igreja, porque caso contrário, se eu podia deixar que todo mundo seguisse seu próprio caminho, e amanhã depois, se essas portas se fechassem, não foi Deus que fracassou aqui, mas foi este povo que estava aqui que fracassou. Então o conhecimento da palavra do Senhor, isso é algo enriquecedor, que ninguém pode tirar. As pessoas podem tirar a sua casa, podem tirar os seus bens, mas o conhecimento que o Deus te dá, ninguém pode tirar. Essa lição tem muitas coisas para falar, mas eu vou me ater apenas a alguns pontos, porque como o título já diz, é apenas uma introdução. Nós não vamos abordar diretamente dons, embora a Bíblia fale a respeito de vários dons, mas nós vamos dar apenas um conceito geral do que é o dom, do que é, para que serve, e nas próximas lições os professores também vão discorrer acerca desses dons. Então nessa manhã nós estaremos estudando apenas a finalidade, o porquê de buscar, o porquê que é necessário ter nas nossas vidas esses dons. O primeiro tópico diz assim: que significa a palavra dom. Se for parar para observar, essa lição ela tem 8 tópicos. Ela tem 8 tópicos. Como ela tem 8 tópicos, são tópicos de... tem tópico aqui que tem 2, 3 linhas. Então, eu vou ler todos eles para poder ficar mais rápido, já que as horas não nos esperam. O primeiro tópico diz assim: que significa a palavra
entendemos o significado da palavra dom, muitas coisas já podem ficar esclarecidas. Do grego, charisma, literalmente quer dizer presente oferecido de boa vontade. Palavras que se formam da raiz grega chá, indicam coisas que produzem bem-estar. O apóstolo Paulo chama charisma um revestimento espiritual, especial para a vida da comunidade e o serviço do reino de Deus. Ele usa esse termo 16 vezes nas epístolas. Então há um engano quando alguém diz: aquela igreja é uma bênção, mas o problema são os dons. O problema é o mau uso dos dons, porque o dom que vem de Deus produz bem-estar na comunidade. Então aqui já esse conceito de dom tem esse significado, presente oferecido de boa vontade. Os dons espirituais são concedidos pelo Senhor como um presente, como uma dádiva de Deus nas nossas vidas. Quando o Senhor ele chama os apóstolos para estar junto dele, e que eles viam aqueles sinais que Jesus fazia, o conceito que Jesus passava para eles era muito mais do que apenas operação de maravilhas. Era um conceito muito mais do que repreender demônios, curar os enfermos. Porque se formos levar apenas para esse lado, nós deixaremos de observar um outro ponto. Jesus, ele sendo 100% Deus, ele também era 100% homem. Então ele abriu mão de algumas dos seus atributos que são, acho que comunicáveis, né? Eu acho que são essas expressões, que são a onipresença, a onipotência e a onisciência. Jesus abriu mão dessas características, porque Jesus ele tinha que estar apenas em um lugar, ele não conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus estando em um corpo limitado, ele abriu mão dessas características, e sendo homem, ele também necessitava de buscar o Senhor. Existem pessoas que falam assim: Jesus só fazia isso porque ele era Deus. Não, Jesus fazia aquilo que ele fazia porque ele recebia de Deus. Ele era o próprio Deus, ele era o verbo que se fez carne, mas nada ele poderia fazer se não fosse concedido pelo Senhor. O poder que ele tinha, os sinais que ele fazia, ele não fazia apenas porque ele era um verbo encarnado, mas ele fazia porque ele recebia de Deus. O ato de orar, o ato de se consagrar, não era um ato simbólico, era um ato necessário, porque ele só seria ali usado por Deus se ele fizesse essas coisas. Então, antes mesmo de ver Jesus operando os milagres, operando aqueles sinais, onde nós vamos ver o Senhor? Na oração, no jejum, na consagração, na busca pelo conhecimento da palavra de Deus, porque por volta de 9 anos de idade, por exemplo, Jesus ele estava entre os maiores doutores da lei, ensinando para eles a palavra do Senhor. Eu acho que 2 trimestres atrás, se eu não me engano, nós estudamos acerca disso, quando nós falamos que existe esse processo na vida do judeu, do sexo masculino e do sexo feminino. Do sexo masculino é o bar mitzvah, é quando o jovem ele recebe uma legalidade para poder buscar o Senhor, para poder sentir ali os mistérios de Deus, conhecer ali os mistérios mais profundos da palavra de Deus e ser preparado para ser futuramente um mestre, um rabino, assim como Jesus ele foi um rabino aqui na terra. Então chega um período na vida do jovem que ele estuda, ele fica ali dedicadamente ele conhecendo a palavra do Senhor, para que quando chegar nesse período do bar mitzvah, ele chega diante dos sacerdotes, e os sacerdotes vão fazer perguntas a eles acerca da palavra, acerca da Torá, do Pentateuco. E aquele jovem que não souber responder as perguntas, ele vai ser desclassificado, e agora, por estilo de vida, por prática, por profissão, ele vai seguir aquilo que os seus pais fazem. Por isso que nós vamos ver Pedro sendo pescador, nós vamos ver outros apóstolos ali sendo pescadores, tendo outras funções e não sendo rabinos, porque esses haviam sido desclassificados da escola dos rabinos. Jesus ele segue por profissão a carpintaria, que era a função de José, mas ele também era rabino, ele também tinha a sua função religiosa, ele também tinha o seu status religioso diante da sociedade. Chega nesse período em que ele é questionado e agora ele tem que responder. Só que o conhecimento de Jesus era tão grande que ele não apenas vai responder, mas ele também vai começar a ensinar aqueles homens acerca da palavra de Deus.
Então isso só foi necessário porque Jesus ele estudou a palavra do Senhor. Ele buscou o conhecimento de Deus, ele buscou conhecer para colocar, aplicar na sua vida, colocar e se cumprir os planos de Deus, aquilo que era necessário. Então, quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo e o próprio comentarista dizendo assim, dos dons espirituais, que é o presente oferecido de Deus para as nossas vidas, nós vamos ver que Deus ele concede isso na vida da igreja, mas a partir do momento em que a igreja e que os servos do Senhor estiverem buscando a sua presença. De forma alguma você vai ver, e eu vou ver, alguém recebendo um dom da parte de Deus, se este não estiver buscando a presença do Senhor. Existem algumas exceções de pessoas que, a partir do momento que se convertem, ele não tem o conhecimento da forma em que vão buscar, não tem o conhecimento para que serve, ou até mesmo de que existem dons espirituais. Mas esse novo convertido, ele vai começar a buscar a presença do Senhor. Ele vai começar a jejuar, ele vai começar a orar, ele vai começar a ter sede da presença de Deus. E Deus tendo um plano, Deus tendo um propósito com essa vida, mesmo sem essa pessoa pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo, Deus ele concede o batismo com o Espírito Santo. Porque este, embora não tivesse pedido o batismo com o Espírito Santo, mas ele estava buscando a presença de Deus. Ele estava buscando receber algo da parte do Senhor. Ele estava buscando conhecer ao Senhor, e cumpre-se aquilo que Jesus ele disse, que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Em Atos 2 nós vamos ver eles sendo batizados com o Espírito Santo, e a palavra declara e diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são para o aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas. É o agente capacitador chegando em cada um de nós. Isso eu declaro que são exceções. O pastor mesmo já deu um testemunho a respeito do irmão dele, de que aceitou Jesus, estava ali de qualquer maneira ali, e a partir do momento que aceitou Jesus, que buscou a presença do Senhor, com um cigarro no bolso, foi batizado com o Espírito Santo. Embora ele talvez não tivesse pedido o batismo com o Espírito Santo, mas ele estava buscando a presença do Senhor. Ele estava falando com Deus, ele estava se aproximando de Deus. Ele, a partir daquele momento, ele se esvazia de si mesmo e procura lhe receber algo que Deus tivesse para ele. E a partir daquele momento, como Deus tem um plano, como Deus tem um propósito na vida do crente, Deus ele concede. Aqui no nosso meio existem pessoas que por acaso não pediram um cântico espiritual, mas receberam. Não pediram um dom de profecia, mas receberam. Ou existem pessoas também aqui que têm pedido e não têm recebido. Não é porque Deus não quer dar, mas é porque a sua motivação não está alinhada com o propósito de Deus. A sua busca não está alinhada com aquilo que é necessário para recebermos diante da presença do Senhor. A partir do momento que nós temos esse conhecimento de Deus, isso passa a ser requerido nas nossas vidas. De que para receber os dons, para conhecer os mistérios do Senhor, não basta apenas buscar a Deus 2 horas e meia, que nós estamos aqui dentro da igreja. Para receber esses mistérios de Deus, é necessário uma busca constante pela presença do Senhor. É necessário uma busca constante pelos mistérios do Senhor. Por isso que você vai ouvir, não é a primeira vez, não vai ser nem a última vez que você vai ouvir pessoas falando assim: eu saí da igreja porque parece que minha vida piorou depois que eu fui para lá. Eu saí da igreja porque eles ficavam falando coisas lá que me desagradavam. Foi por causa disso, foi por causa daquilo outro. Sempre vai colocar algum tipo de justificativa para se ausentar da presença de Deus. Mas olha o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro achou dura demais aquela palavra que Jesus disse aos discípulos. Jesus disse: Pedro, se você quiser ir com isso, pode ir, se a palavra está sendo dura demais. Se você acha que essa correção, que essa exortação não é necessária, pode ir. Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. É impossível ter vida eterna fora da presença do Senhor. É impossível ter vida eterna fora da presença de Deus. É impossível receber esses mistérios distante do Senhor.
É impossível ter a verdadeira vida, a verdadeira felicidade e o propósito da nossa existência distante da presença de Deus. Embora nós devemos achar outro propósito para nós estarmos aqui, se for fora da presença de Deus, isso não tem peso, isso não tem propósito e não tem significância nenhuma para as nossas vidas. Aquele que se afasta da presença de Deus, colocando como justificativa coisas naturais, esse jamais conheceu a Cristo. Jamais conheceu a Cristo. Jamais conheceu os propósitos do Senhor. Porque às vezes as pessoas não compreendem, mas o ato de aceitar Jesus, esse é o ponto de partida para receber os mistérios de Deus. Mas eu te pergunto, como que você quer dons espirituais? Como que você quer conhecer esses mistérios da palavra de Deus? Se você não busca Deus na sua casa, se você não ora, se você não se consagra. Não estou falando aqui para todo mundo, não é generalizado isso. Aquele que é para você, você sabe que está chegando aí. Como que você quer receber esses mistérios de Deus, se você no seu dia a dia, você até esquece que é servo do Senhor? Fala besteira, pensa besteira, faz besteira. O Espírito de Deus não tem comunhão, não tem afinidade com espíritos malignos. Dentro dessa casa, só um pode morar. Dentro desse templo, só um pode habitar, que deve ser o Espírito de Deus. O profeta Elias disse que o povo de Israel deveria ser quente ou deveria ser frio, né? Ou busca o Senhor, ou busca Baal. Não tem como ficar em meio termo. Não tem como na igreja servir ao Senhor e lá fora fazer tudo aquilo que a carne tem desejo. A pessoa vai viver a vida toda dentro da igreja, mas não vai conhecer esses mistérios de Deus. A palavra diz aqui, o comentarista coloca que o dom espiritual é um presente oferecido pelo Senhor. Então não existe essa história, eu não fui batizado no Espírito Santo porque Deus ele não quer. Não é que Deus ele não quer, é que você ainda não conseguiu alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós devemos observar a vontade de Deus para as nossas vidas. Como servos do Senhor, nós devemos buscar a presença de Deus, sem ter outro propósito a não ser a presença do Senhor. Eu não devo buscar o Senhor com o propósito de ter o meu nome colocado lá em cima. Eu não devo buscar o Senhor com o propósito de receber o tapinha nas costas de ninguém. Eu devo buscar o Senhor com o entendimento de que eu fui chamado por Deus. Você foi chamado pelo Senhor para uma obra única na sua vida. Se todo mundo aqui fosse chamado para fazer a mesma coisa, alguma coisa estaria errada. Cada um de nós que estamos aqui fomos chamados por Deus para uma obra particular diante da presença do Senhor. Mas dessa forma, nenhum de nós somos insubstituíveis. A partir do momento que eu não quero, a obra de Deus ela continua. Deus chama outro, Deus levanta outro. Elias pensou que a obra de Deus tinha acabado nele. Ah, Senhor, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas e só eu fiquei. O Senhor vai olhar para ele, Elias, como você está enganado? Como que você está enganado? Existem muitos outros profetas, mas já que você não quer, vai lá, vai ungir o rei Azael, vai ungir o rei, esqueci o nome do outro rei lá, e vai levantar Eliseu como profeta no seu lugar. Porque a obra do Senhor vai continuar, a obra do Senhor não vai parar. Porque se os inimigos passarem pelo rei Azael, ele vai matar. E se ele não matar, o outro rei vai matar. E se esse outro rei não matar, Eliseu vai matar. Mas independente de quem seja que estiver na obra, a obra do Senhor vai ser cumprida. Se eu na minha vida, eu enterro, eu recuso o chamado de Deus, Deus ele levanta outro no meu lugar. Então todos nós que estamos aqui, fomos chamados por Deus para uma obra. Se essa obra ainda não aconteceu, não é porque Deus ele falhou, mas é porque eu não consegui alinhar, eu ainda não me disponibilizei para que Deus cumprisse na minha vida aquilo que Ele tem para fazer. Até para se disponibilizar ao Senhor é necessário buscar o Senhor. Não basta apenas dizer, Senhor, eu estou aqui, faz de mim conforme for a sua vontade, e sair daqui vai fazer qualquer coisa, vai viver de qualquer maneira. Não é dessa forma. Não é dessa forma. É necessário se entregar por inteiro, por completo, diante da presença de Deus. O comentarista diz aqui que há algumas expressões que dizem, aquela igreja é uma bênção, mas o problema são os dons.
o Espírito de Deus, o poder do Senhor, sempre vai se manifestar no meio da igreja que busca, no meio da igreja que ora. O problema não são os dons de forma alguma. Existem sim aqueles que usam de outras formas. Existem aqueles que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, e que Deus até pode usar, mas que acaba usando desses dons para, de alguma forma, depois que já receberam, de alguma forma acabam usando para benefício próprio. O pastor já disse isso a respeito daqueles profetas que ficam recebendo presentes, acerca daqueles profetas que vão ali e levam uma mensagem de Deus, mas com aquele que recebeu a profecia, com o espírito ali de gratidão, em vez de agradecer o Senhor, vai agradecer o profeta. E o profeta, com o entendimento, acaba recebendo esses agrados, em vez de direcionar este a agradecer somente ao Senhor. Então o problema na vida desse crente é o dom? Não, o problema na vida desse crente é o seu caráter, que sabe que toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. Se você quer dar algum presente, dê ao Senhor, oferte ao Senhor. Eu apenas sou um instrumento. É como o João Batista diz, né? Eu apenas sou uma voz. Quem fala é Ele, quem faz é Ele. Eu não faço nada se não for por Ele. Então nós que estamos aqui nessa manhã, nós recebemos também essa correção da parte de Deus, que Deus Ele vai nos usar. Mas se porventura alguém tiver algum tipo de gratidão, essa gratidão deve ser direcionada ao Senhor, porque se eu colocar isso no meu coração, eu vou acabar recebendo isso para minha própria condenação. Se eu acho que é eu que faço, eu estou caminhando para minha condenação. Olha o que foi a derrota na vida de Saul. Saul foi ali, ungido como rei, até chegou ali a receber o Espírito de Deus, falar, olha, você tem que profetizar. Mas a partir do momento que ele se esqueceu de que quem fazia era o Senhor, ele começou a prestar sacrifício quando não era para ele sacrificar. Ele começou a fazer a vontade dele, quando Deus falava que a vontade era outra. Em vez de matar, ele dava vida. Em vez de destruir, ele pegava todo aquele despojo e levava para o povo. Em vez de matar os reis inimigos, ele acabava de alguma forma querendo livrar para fazer algum tipo de aliança. Entenda, nós fomos colocados por Deus aqui para sermos instrumento nas mãos do Senhor. Mas quem toca o instrumento é Deus. O instrumento por si só ele não tem propósito nenhum. Ele não deixará de ser instrumento, mas se não for usado por Deus, ele não tem propósito nenhum. A bateria está ali. Tem bastante tempo que ela está ali. Ela não vai deixar de ser uma bateria, mas ela só tem finalidade se ela for usar. Se tiver alguém para usar. Da mesma forma somos nós na presença de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Mas se o meu propósito não estiver alinhado com o propósito de Deus, certamente Deus vai usar outra pessoa. Certamente Deus vai levantar outra pessoa. E foi o que Deus disse a Saul: eu vou levantar um que seja melhor do que você. Então, a partir daí, nós entendemos que esses dons espirituais são oferecidos por Deus de boa vontade para as nossas vidas, para ser usado na obra do Senhor. E como servo do Senhor, nós temos que usar com consciência, entendendo que toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Quem é o autor dos dons? Outra ignorância quanto aos dons é pensar que somente o Espírito Santo está envolvido. Coríntios 12 fala a respeito disso, já o texto que nós lemos aqui, de que os dons espirituais são concedidos também pelo Senhor. Percebeu como toda a Trindade está envolvida nos dons? Além disso, em Romanos 12, 6 e verso até o 8, entendemos que o autor é Deus, o Pai. Efésios 4:11 diz que o próprio Senhor, Jesus Cristo, quem concedeu os dons. E 1 Coríntios 12, do 8 até o 10, menciona o Espírito quem distribui os dons. Só para poder passar aqui para os irmãos, eu vou ler esse texto aqui de Romanos. Romanos 12, verso 6. Diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E ao que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo dá outras definições de outros dons também, que nós podemos receber da presença do Senhor.
que é ministrar, que é ensinar, que é exortar. Isso também são dons que nós recebemos da parte de Deus. E o autor desses dons é o nosso Senhor, é o nosso Deus. É Deus quem faz esses dons. É o nosso Deus quem fez. Então é Ele que pode nos conceder. De forma alguma eu posso pegar para mim esses dons se não for da presença do Senhor. Se eu não tiver recebido esses dons da parte de Deus, de forma alguma eu vou conseguir ministrar. De forma alguma eu vou conseguir exortar se não for da parte do Senhor. Por isso que é necessário, é fundamental buscarmos ao Senhor. Eu citei aquele exemplo daquele homem que tentou comprar os mistérios de Deus que era manifestado através da vida de Paulo. Não tem dinheiro que paga isso. Não tem nada neste mundo que pode comprar aquilo que Deus tem para a sua igreja. Os dons, os mistérios da parte de Deus. Até mesmo o ministério que o Senhor nos concede. Isso é propósito do Senhor. Isso nós recebemos através da nossa busca diante da presença de Deus. Quantos dons existem? Ao ouvir a palavra dons, muitos só associam a curas, línguas e profecias. Mas há pelo menos 21 dons mencionados no Novo Testamento. Leia os dons mencionados em Romanos 12, como nós acabamos de ler. E os estudiosos têm afirmado que essa lista não é exaustiva, ou seja, pode haver outros dons que não estejam mencionados na Bíblia. Então, acerca dos dons, existem muitos outros dons, além daqueles que nós já citamos aqui em Romanos, ou até mesmo em Coríntios, citados pelo apóstolo Paulo, como disse que é o dom de línguas, de cura, de operações de maravilhas, de profecias, da interpretação das profecias, o dom da fé, enfim, aqueles 12 dons que são citados lá na carta aos Coríntios. Então, acerca desses dons, existem muitos outros que são mencionados pela palavra do Senhor. Como eu disse, são 8 tópicos, então alguns tópicos eu não vou dar tanta ênfase. Tópico 4. Todos os dons são miraculosos. O que chamamos de miraculosos, ou melhor, que é o milagre? A definição simples é que milagre é algo que contraria a ordem estabelecida da natureza. O que é comum não pode ser miraculoso. É impressionante como as pessoas têm a tendência de associar Deus com o miraculoso e achar que tudo que é comum não pode ser divino. Grande engano. Pense comigo. O que é de sobrenatural no exercício dos dons de misericórdia, de aconselhamento, de ensino, de contribuição e socorro? Nada, na realidade. Mas a Bíblia diz que eles só existem porque Deus os concedeu aos homens. Cuidado para que uma ação direta da mão de Deus não passe despercebida diante dos olhos, somente porque você não viu algo miraculoso nele. Releia a experiência de Elias em 1 Reis 19, do 9 ao 15. Não negamos o Deus de milagres, mas já advertimos sobre o perigo de achar que tudo o que é sobrenatural é divino e um dom comum não venha de Deus. Essa experiência de 1 Reis 19, do verso 9 ao 15, fala quando Elias estava dentro da caverna. Quando ele estava dentro da caverna, aconteceu algumas coisas naturais, como por exemplo, o fogo, e a palavra de Deus diz que Deus não estava ali naquele fogo. Aconteceu um terremoto, aconteceu um vendaval, que chegou até a partir as rochas que lá estavam, um vento tão forte que até as rochas foram partidas, mas Deus não estava lá. Mas a palavra diz que Deus ele estava numa voz suave, quando falava com Elias. Diante de todos aqueles feitos, diante de tudo que aconteceu, Deus ele estava naquela voz suave. Então aqui o comentarista nesse quarto tópico, ele chama a atenção para que nós não venhamos desmerecer ou achar que não é dom de Deus, que não é ação do Senhor, aquilo que não tem milagre envolvido. Porque como o próprio apóstolo cita aos Coríntios, exortar também é um dom de Deus. Ministrar também é um dom de Deus. Repartir, como aqui ele ensina, também é um dom de Deus. Liderar também é um dom de Deus. Então, não devemos associar apenas a ação de Deus
aquilo que tem milagres envolvidos. Então entenda que se Deus ele tem falado com você, tem te exortado, tem te ensinado, isso é uma ação do Senhor. Se você tem aprendido, se você tem conseguido compreender, é porque Deus tem falado com você e você tem estado com o seu espírito pronto para receber. O comentarista que ele cita esse fato, porque existem pessoas que têm a tendência a acreditar que algo é da parte de Deus, somente se tiver ali algum milagre envolvido, algum mistério envolvido. Isso é muito comum quando as pessoas, por exemplo, recebem algum tipo de profecia, e que essa profecia confronta com algo que está vivendo, uma conversão, uma exortação. Se fosse uma profecia de bênção, eu já recebia, chorava, e às vezes até esqueci o que foi falado. Mas às vezes quando é uma profecia de exortação, as pessoas têm a tendência a ficar com o espírito ali, endurecido, e a dizer, isso que está conversando é da parte de Deus. Aí Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala, se você fizer isso eu vou te matar. É eu que falo, aí levanta um outro profeta e é eu que falo na vida desse, para que todos venhamos compreender que Deus ele tem os seus mistérios, Deus ele tem as suas formas de agir, e eu e você não somos ninguém para determinar da forma que Deus ele vai agir. Nós não somos ninguém para determinar da forma que Deus ele vai agir. Porque para poder exortar Balaão, Deus usou até uma jumenta de uma mula. Foi uma obra de Deus. Não é natural que um animal fale, mas naquele momento Deus ele fez ali uma obra sobrenatural e aquele animal falou. E às vezes Deus não usa nem uma mula, às vezes Deus usa uma pessoa que está entre nós. Deus ele usa um ímpio, às vezes até dentro da sua casa para poder falar com você. Mas como não tem milagre envolvido, as pessoas têm a tendência de não acreditar. Deus ele usa o pastor, Deus ele usa profetas, as pessoas têm a tendência a não acreditar. Porque aquilo que foi falado confronta, aquilo que foi falado desagrada. Mas Deus, ele sendo o nosso Senhor, a palavra diz que ele não tem prazer na nossa morte. Ele não tem prazer na morte também do ímpio. Ele quer que o servo do Senhor, ele gostaria que todos os servos do Senhor conhecessem a verdade e vivessem na sua verdade. Mas infelizmente existem alguns que enganam a si mesmo. E como existem alguns que enganam a si mesmo, vem o Espírito do Senhor através da verdade, mostrando para cada um de nós a importância de conhecermos a verdade e viver na sua verdade. Então, de forma alguma, nós devemos negar a ação de Deus, mesmo sendo de uma forma natural, mesmo Deus usando elementos naturais. Por exemplo, um dia desse, eu estava indo para o trabalho e eu vi aquilo ali como uma ação de Deus. No momento eu não consegui compreender, mas depois eu pude compreender que era uma ação de Deus. Eu estava indo para o trabalho e no momento que eu passei num cruzamento, a preferência era minha. Mas eu não vou confiar em quem está vindo do outro lado, porque eu não sei se ele vai parar. Então, mesmo a preferência, eu reduzi, o cara passou de vez. Eu poderia também ter ido de vez. Eu reduzi e passou. Como eu reduzi, ele passou um pouco mais distante de mim. E quando eu fui mais à frente, tinha uma senhora que estava de um lado da rua, uma rua bem estreita, tinha uma senhora, e do outro lado passou uma criança correndo. Eu entendi que se naquele momento eu tivesse passado lá atrás, eu não tivesse deixado com que o cara tivesse passado na minha frente, eu teria atropelado aquela criança. Então eu entendi que naquele momento, uma ação que eu tive, uma ação natural que eu tive, de reduzir, mesmo a preferência sendo minha e o outro cara passando, uma ação natural evitou que, lógico também da parte de Deus, evitou que pouco mais à frente, porque na hora que eu estava passando, a criança atravessou, mas eu não cheguei a atropelar aquela criança porque estava um pouco distante. E eu consegui compreender que aquela distância foi exatamente o tempo que eu perdi lá atrás. Então, às vezes, uma ação natural opera ali um grande milagre do Senhor, opera uma ação de Deus, opera uma obra do Senhor. Porque Deus, através daquele momento, também mostrou para mim que existem mínimas coisas que às vezes a gente não percebe que acontecem, mas Deus ele faz grandes obras. Eu estava ouvindo um dia desse um documentário que falava a respeito daquele atentado do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas.
de pessoas que foram livradas ali da morte. E tinham diversas situações. Uma das situações, o cara ele foi sair para trabalhar e o ônibus passou adiantado. E como o ônibus passou adiantado, ele perdeu o ônibus. Como ele perdeu o ônibus, ele não estava dentro do atentado no prédio. O outro, ele saiu, estava a caminho do trabalho. Eu acho que alguns pombos foi lá e fez sujeira nele. Ele voltou em casa para se trocar, porque o prédio empresarial acabou voltando para casa para se trocar. E nisso que ele volta para casa para se trocar, evitou que ele estivesse dentro do prédio quando aconteceu aquele atentado. Então nós vamos ouvir diversas situações de pessoas que estavam para poder estar ali naquele momento, mas alguma coisa aconteceu que eles tiveram que voltar, eles tiveram que sair e evitaram que aquilo ali acontecesse. Então existem ações, existem momentos que Deus faz coisas na nossa vida e que aparentemente a gente não entende, mas se cumpre aquilo que nós sempre falamos, de que Deus muitas das vezes nos dá livramento e nós nem sabemos o que aconteceu. Existem livramentos que Deus faz com que nós vamos perceber para a nossa edificação, mas existem outros livramentos que Deus nos dá e que nós nem sabemos que esse livramento aconteceu. É uma ação de Deus, é uma obra do Senhor. Embora não teve ali um milagre envolvido, não teve um anjo aparecendo ali, aquela coisa toda, mas foi uma ação de Deus, aparentemente de uma forma natural. Então, compreenda que tudo que acontece na nossa vida, eu sendo servo do Senhor, você sendo servo do Senhor, existem coisas que acontecem na nossa vida que a princípio nós não entendemos, mas depois nós vamos entender. O pastor Thaler, ele até contou um testemunho dia desse, a gente estava conversando, que ele falou de que ele ouviu a voz de Deus dizendo que ele deveria ir por um caminho, mas ele acabou dando ouvido a outras pessoas e quando ele foi por um caminho que ele estava, ele acabou batendo com um carro. Uma coisa natural, um acidente, né, que não teve, eu acredito assim, grande estrago, mas ele ouviu a voz de Deus dizendo que era para ele entrar numa rua, ele acabou indo direto e acabou colidindo com o carro. Então assim, aparentemente uma coisa natural, mas foi uma ação de Deus, ele dando a ele entendimento de que a voz de Deus nos vem nos advertindo, até para que coisas naturais venham a ser evitadas nas nossas vidas, até que danos naturais venham a ser evitados nas nossas vidas. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu estou, foi até um fato interessante que hoje foi o pastor Taio, o pastor Amarilson, e me falou que tinha, não sei se uma visão, não sei, de que eu ia me envolver num acidente de carro. E na primeira semana que comecei a trabalhar, aconteceu realmente um acidente de carro. A princípio eu fiquei assim, revoltado com aquilo ali que aconteceu. Fiquei revoltado. Mas depois que eu olhei, que tive o entendimento da proporção que aquilo tomou, eu agradeci a Deus. Porque Deus mostrou que o principal, Ele guardou, que foi a minha vida, o carro, depois eu consegui consertar. Mas naquele momento ali eu ouvi a ação de Deus. O que eu ouvi é que aconteceria, eu não ouvi que Deus estava me dando livramento. O que eu ouvi foi isso, eu ouvi que você se envolvia no acidente de carro. Não ouvi que Deus estava me dando livramento e foi o que aconteceu. Realmente eu não me envolvi, não foi uma ação minha, mas aquilo aconteceu. Mas no momento que eu vi aquilo que foi evitado, o principal não foi a colisão. O principal foi aquilo que aconteceria após a colisão, porque o carro ficou parado nos arames e o arame evitou que o carro descesse um barranco lá de não sei quantos metros. E era algo tão inclinado que não tinha nem o que fazer. Certamente, se aquele arame ali, lógico que não foi o arame, foi também a mão de Deus que segurou que eu não tomasse uma proporção maior, mas certamente hoje eu não estaria aqui para poder estar contando aos irmãos isso que aconteceu. Então, assim, uma ação natural, algo natural que aconteceu, mas que mostrou para mim que quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, não devemos endurecer o nosso coração, mas devemos crer de que Deus ele falou, Deus ele vai cumprir, mas Deus ele também sempre tem um propósito por trás daquilo que aconteça. Aparentemente uma tragédia serviu para mostrar na minha vida de que Deus ele tem coisas grandiosas para fazer e de que a ação de Deus ela não pode ser negada. Todos os dons são dados hoje. Cremos na contemporaneidade de todos os dons, entretanto precisamos analisar os profetas e os apóstolos. Aqui nesse tópico, eu não vou ler ele todo para poder não perder tempo, mas fala a respeito dos profetas e dos apóstolos. Esses profetas que são citados aqui
é na época do ministério dos profetas da antiga aliança. Naquele tempo, Deus levantava os seus profetas, até porque a ligação de Deus com o homem também era um acesso teoricamente restrito. Para as pessoas buscarem a Deus, era necessário chegar aos sacerdotes. Deus levantava os profetas para que esses profetas fossem a boca do Senhor, a voz de Deus. Existem aqueles que chegaram até Deus e que foram pessoas ali fora da curva realmente, mas que buscaram o Senhor e que Deus falou diretamente com eles. Mas os profetas também eram levantados por Deus para serem aqueles homens que levariam a mensagem de Deus, independente da mensagem que fosse. Chegariam diante de reis como Saul, como Davi, ou outros reis que se levantaram, por exemplo, como Josafá, Acabe, e levaram a mensagem de Deus, independente da mensagem que fosse. E que a partir do momento que chega agora na nova aliança, em que o véu do templo é rasgado e que Deus concede esses dons à igreja, esse ministério de profeta da antiga aliança, ele não tem mais utilização no dia de hoje, porque Deus ele concede por dom. Não precisa ninguém se levantar ungido como profeta e vai viver como os profetas viviam, porque eles também não tinham uma vida comum, eles tinham uma vida dedicada a esse ministério de profetas, a escolas de profetas. E hoje esse ministério de profeta já não tem mais a mesma utilidade nos dias de hoje, porque Deus ele levanta os seus profetas por dom, Deus capacita e Deus ele usa. Então, como levantaram profetas como Elias, Eliseu, até mesmo João Batista, que foi o último profeta da antiga aliança, hoje não tem mais esses profetas como tinham antigamente, porque Deus ele tem os dons para conceder à igreja. E da mesma forma os apóstolos, cada um dos apóstolos foram escolhidos pelo Senhor, com exceção, é claro, de Matias, que a partir do momento que Judas ele morre, os apóstolos levantam Matias para suceder a Judas. Mas a escolha de Paulo foi dada pelo Senhor, quando o Senhor aparece a Paulo e escolhe ele para ser profeta, para ser apóstolo. Esses apóstolos foram escolhidos por Deus para serem um ponto de partida da igreja do Senhor, para serem aqueles que estariam no início, fazendo a obra de Deus, fazendo se cumprir os planos do Senhor. Mas a partir do momento em que são dados agora outros ministérios, que o apóstolo Paulo mesmo vai citar, que alguns vai ser chamado para pastores, outros para doutores e mestres, vai se levantar diáconos, diaconisas, evangelistas e presbíteros também se levantam. Já vem agora com a igreja instaurada, a igreja instituída, esses apóstolos, como foram no ministério de Jesus, esses apóstolos também não passam a ter, como esses apóstolos viviam, a mesma utilização do dia de hoje. É claro que você vai ver quando você liga a TV, diversos homens, eu sou apóstolo isso, apóstolo aquilo, vai trazer esse título de apóstolo, querendo colocar acima de um título de pastor. Esses que se nomeiam apóstolos, eles estão querendo dizer o seguinte: antes de ser pastor, Deus chamou os apóstolos. Antes dos pastores, dos outros ministros, Deus ele chamou os apóstolos. Então eles colocam o apóstolo como se apóstolo fosse um título supremo ali, como ministério. Não tem esse mesmo peso nos dias de hoje, porque a cada um Deus ele vai chamar para uma obra, a cada um Deus levanta para algo específico, e hoje Deus não mais separa apóstolos. Nós somos, cada um de nós, servos do Senhor, que pregamos a palavra de Deus e que damos continuidade àquilo que foi começado pelos apóstolos, que damos continuidade daquilo que foi iniciado lá atrás por eles na igreja primitiva. Então, isso é apenas uma qualidade. Quando você vai ver alguém lá, eu sou o profeta menor, né? Tem um cara que se chama o profeta menor. Eu sou o apóstolo Valdomiro, apóstolo não sei quem, apóstolo, esse monte de apóstolo que existe por aí. Então, querendo colocar ali como se eles fossem, maiores, ou fossem os preferidos do Senhor pelo ministério, e acabam apenas sendo uma grande vaidade da parte deles. O outro tópico diz assim, o sexto: a quem e para quem a quem e para que os dons são dados? A quem? O texto bíblico responde: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então já responde para quem que é dado, para cada um de nós. A comparação é com o corpo humano, isto é, o corpo
mas muitos membros e cada um tem a sua função. Para quê? Visando a um fim proveitoso. A nova tradução da linguagem de hoje, da Bíblia, diz para o bem de todos. Então, se toca bem simples, diz a quem e para que são os dons. Para quem que é? Para a igreja do Senhor, para os servos do Senhor, para que nós, como já disse desde o início da lição, para que nós venhamos desfrutar dessa comunhão com Deus. Eu já disse isso a algumas pessoas. Aqueles que são batizados pelo Espírito Santo e que recebem dons da parte de Deus, conseguem compreender Deus de uma forma diferente daqueles que não são batizados pelo Espírito Santo. Porque, se formos parar para observar, quando estavam ali em Atos 2, a igreja reunida, e que o Espírito de Deus desceu sobre a vida daqueles homens, aqueles que estavam lá, que foram batizados pelo Espírito Santo, compreenderam que aquilo ali era o mover de Deus. Mas os crentes daquela igreja que estavam do lado de fora e que não foram batizados pelo Espírito Santo, olhavam e julgavam que aqueles que estavam sendo usados por Deus estavam embriagados. Conseguem compreender a diferença? Aquele que é espiritual, aquele que é batizado pelo Espírito Santo, consegue discernir os mistérios de Deus. Mas aquele que não é batizado pelo Espírito Santo, aquele que não tem ali, que ainda não recebeu esses mistérios da parte de Deus, quando ele olha, ele vai olhar apenas de uma forma natural. Por isso que as pessoas que olham para a igreja, olham assim, esse monte de doido, pulando, gente que cai no chão, gente que roda, gente que faz aquilo outro, e usam até comparações de que isso está fazendo igual lá no terreiro, lá, tem gente que usa essas comparações. Mas o poder de Deus, na vida daquele que conhece, ele vai saber discernir a ação do Senhor. Então, por isso que nós devemos entender para quem que é o Espírito Santo, para quem que é os dons do Espírito Santo, para a igreja do Senhor, para aqueles que buscam, para aqueles que se entregam. Você que é tímido, você que tem vergonha de dar glória a Deus, você que tem vergonha da ação de Deus, a menos que Deus ele realmente queira ali a qualquer custo fazer algo na sua vida, caso contrário ele não vai fazer. Porque se eu tenho vergonha da ação de Deus, para que Deus ele vai me batizar? Ele tem uma obra, ele tem um propósito, mas se eu me fecho acerca daquilo que Deus está fazendo, eu estou limitando a ação de Deus na minha vida. Eu estou limitando o propósito de Deus na minha vida. Então, a partir do momento que eu e você somos servos do Senhor, estamos na presença de Deus, dá glória a Deus mesmo. Levante as suas mãos, exalte ao Senhor, busque ao Senhor. Dentro da sua casa, busque a Deus, aqui na igreja, busque a Deus, para que esses mistérios também lhe atinjam a sua vida. Porque, como já disse aqui, os dons espirituais, como nós estamos estudando nesse trimestre, é para toda a igreja, é para que todos nós vamos receber, sem distinção nenhuma, para que todos nós, novos convertidos, ou crente velho, obreiro ou não, todos nós temos a condição de receber os dons espirituais. Mas o que vai limitar entre a condição que eu estou e aquilo que eu vou receber, é o propósito que eu coloco para esses dons e a intensidade da minha busca. Eu devo buscar o Senhor de todo o meu coração, sem qualquer fingimento, me esvaziando de mim mesmo, para que Deus ele venha preencher esse vazio que somente Ele pode ocupar nas nossas vidas. Nós somos um instrumento, mas sem a ação do Espírito de Deus é como um instrumento desafinado. Porque o Espírito de Deus vem para poder alinhar a obra, para poder, como a própria palavra diz, um agente capacitador da obra. E qual o momento que eu posso usar isso? A todos os momentos na obra do Senhor. Deus ele sempre vai proporcionar momentos para que isso venha acontecer. Às vezes você está ali na fila esperando alguma coisa ali, né? Enfim, um atendimento no banco, no médico, enfim. E Deus vai proporcionar algum momento para que você possa dar um aconselhamento quando alguém, é claro também, fala que existe pessoas que você está ali e tem facilidade de puxar assunto, aquela coisa toda, e até conta casos da vida deles. E Deus ele pode te usar para trazer uma palavra para aquela pessoa. Ou Deus ele cria situações para que através da sua vida milagres venham acontecer, curas venham acontecer, libertações venham acontecer. Mas isso vai acontecer na nossa vida a partir do momento que nós estivermos alinhados com isso.
estivermos buscando ao Senhor, estivermos ali na disponibilidade do Espírito de Deus. Para quê? Visando um fim proveitoso, ou seja, para o bem da obra de Deus. Os dons espirituais é para a obra do Senhor, para o enriquecimento da igreja, para que Deus continue operando poderosamente no meio de nós. De onde ele vem? O sétimo tópico. Ele vem da graça de Deus e da vontade soberana do Senhor. Se é graça, então não há um mérito humano, e o Espírito distribui como lhe apraz, ou como está literalmente no texto grego, conforme ele quer. Então, os dons espirituais, ele chega a cada um de nós, não é por meritocracia, não é por mérito meu, não é que eu mereça o dom de Deus, não é que eu mereça a graça do Senhor, porque a própria definição de graça já diz, é um favor que eu não merecia, o favor imerecido da parte de Deus. Então, isso nós recebemos de Deus. O pastor já falou que quando nós somos batizados do Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vem para nos usar. É a presença do Senhor descendo sobre nós, não por mérito, mas é pela vontade do Senhor. É para que a obra do Senhor se cumpra em cada um de nós. É pela vontade soberana de Deus. Pode o inferno fazer o que for, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. As pessoas podem falar, podem julgar, podem querer dizer o que for acerca daquilo que você viveu, daquilo que você fez, mas a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, porque Deus, Ele não usa como peso na balança dele aquilo que nós fizemos lá atrás, se hoje eu estou disposto a fazer a vontade do Senhor. Nós vamos ver Deus Ele levantando homens, assim como o apóstolo Paulo mesmo é um grande exemplo disso, que perseguia os cristãos, que tentava parar a obra de Deus, mas que Deus acabou mostrando a ele a verdade por trás daquilo que ele fazia. Ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele achava que o cristianismo fosse uma heresia, porque foi ensinado para ele que era uma heresia, mas o próprio Cristo aparece para ele e mostra para ele que ele estava fazendo a coisa certa, ele estava combatendo, mas ele não estava combatendo aquilo que eram os falsos ensinamentos, ele estava combatendo o verdadeiro ensinamento. A partir do momento que essas escamas são tiradas dos seus olhos, que ele compreende, ele vai fazer a vontade do Senhor, vai sofrer perseguições, apedrejamentos, naufrágios, enfim, todos os tipos de situações, mas ele não vai recuar e ele não vai negar a obra de Deus na vida dele. Então, vem da graça de Deus, vem da vontade do Senhor, e se Deus escolheu a cada um de nós devemos realmente dar honras e glórias a Ele, porque nós não somos nada, nós não somos ninguém, para que Deus faça isso nas nossas vidas. Por isso que eu já disse antes, que se Deus escolheu a mim, Deus escolheu você para esta obra, Deus chamou você para estarmos aqui. De forma alguma eu devo querer receber aplausos, de forma alguma eu devo querer receber de alguém algum tipo de recompensa, porque minha recompensa vem somente de Deus. Toda honra, toda glória deve dar somente ao Senhor. É Deus quem faz. Se Deus retirar isso de nós, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Teve uma profecia aqui, semanas atrás, e vocês vão lembrar disso. Quando a profecia dizia que Deus estava tirando a unção da vida de obreiro, e que poderia pregar a palavra de Deus, que poderia ensinar a palavra de Deus, mas seria sem unção. Se Deus retira de nós a unção, se Deus retira da nossa vida a ação dele, eu posso pregar a palavra dele, mas isso não vai surgir efeito, nem mesmo na minha vida. Nós somos dependentes do Senhor para fazer a obra de Deus. Nós somos dependentes do Senhor para sentir a presença de Deus. Nós somos dependentes do Senhor para tudo na nossa vida. E finalizando, uma pessoa pode receber vários dons? Sim, é claro que pode receber. O próprio Paulo é um exemplo. E o que você precisa fazer para receber vários dons? Aqui o comentarista diz que é nada, e eu discordo plenamente com ele. Mas ele diz nada. Acabamos de aprender que os dons são distribuídos conforme a graça de Deus e a vontade de Deus. Então Deus dá a quem Ele quiser. Se alguém receber mais de um dom,
é porque vai precisar para exercer seu ministério no reino de Deus. Por que eu discordo quando ele diz que eu e você não precisamos fazer nada? Ele diz isso porque antes ele disse que Deus ele dá a quem ele quer, de que os dons são deles e é o próprio Senhor que concede. Mas quando ele diz que você não precisa fazer nada para receber esses dons, eu discordo dele. Porque nós já acabamos de ministrar, eu acabei de falar que o apóstolo Paulo diz que acerca dos dons espirituais, nós não devemos ser ignorantes. Quando a palavra dos outros diz que nós devemos buscar a presença dele, que nós devemos nos consagrar, que nós devemos ali negarmos a nós mesmos, renunciar ao pecado, deixarmos esse mundo de injustícias, como que eu não preciso fazer nada? Eu já falei, existem exceções de pessoas que receberam dons espirituais, mesmo sem ter pedido dons, mas até mesmo para receber esses dons, essas pessoas buscaram a presença de Deus. Então, para receber os dons espirituais, o que é necessário? Buscar a presença do Senhor. Por mais que a pessoa não pediu nenhum dom, se Deus tem para fazer, ele vai fazer, mas é preciso que algo seja feito. Quando ele coloca aqui que não é preciso fazer nada, existem pessoas que podem pensar, então se não é preciso fazer nada, eu vou sentar aqui na igreja e vou deixar o culto acontecer, não vou buscar a presença do Senhor, não vou orar, não vou me consagrar. Porque quando ele coloca isso que não é preciso fazer nada, ele joga ali um balde de terra de tudo aquilo que ele falou, ele enterra aquilo que ele diz. Então é preciso fazermos sim, buscarmos a presença de Deus. Se você quer receber algum dom específico de Deus, busque o Senhor, ore ao Senhor, porque tenha certeza de que Deus ele tem projetos, ele tem propósito para cumprir a nossa vida. Mas é necessário que algo seja feito, e esse algo é buscar o Senhor, não é nada, não é fazer nada, é buscar o Senhor. É estar ali disposto, é estar disponível para ser usado por Deus. É preciso fazer sim, buscar ao Senhor. E é possível sim, ter vários dons. A pastora Marilza mesmo falou. A pastora Marilza falou no culto desse de terça-feira, no testemunho que ela contou, que pela graça de Deus, acho que ela tem todos os dons, se não me engano, falta um, não sei. Mas ela tem. Então isso é uma dádiva de Deus, porque a partir do momento que nós buscamos ao Senhor, Deus ele vem concedendo dons na nossa vida. Se a nossa vontade estiver alinhada à vontade de Deus, que é fazer a obra do Senhor, que é fazer a vontade de Deus e dar honras e glórias ao Senhor, Deus ele vai cumprir nas nossas vidas. Então, como a lição foi bem corrida, eu peço perdão se algo ficou sem entendimento, alguém tem alguma dúvida acerca daquilo que nós falamos aqui? Não havia manifestação, pastor? Os irmãos compartilham, percebe-se claramente uma lição muito boa e que também o professor correu para poder fazer isso, porque a gente sabe que ele tem muito mais argumento para falar, mas devido ao café ter sido estendido, ficou limitado o tempo do professor, mas mesmo assim ele pontuou todos os tópicos e é uma lição para a vida inteira. Acerca dos dons espirituais, nós já ouvimos aqui nesta manhã, porque já é de conhecimento nosso. É uma dádiva de Deus para as nossas vidas, é um presente de Deus. E é claro que dentro de um contexto, nós vamos entender a escolha dos dons espirituais como funciona. Por exemplo, você vai fazer um concurso público e vai aquele monte de gente para fazer o concurso público. Eles têm interesse no concurso público, mas não são todos que serão aprovados. Uns serão aprovados e outros reprovados. Na igreja, se nós fizermos uma análise, todo mundo está querendo os dons espirituais. Todo mundo quer. Mas é Deus que distribui a cada um para o que for útil. Você já imaginou uma pessoa arrogante, prepotente, Deus dá dom espiritual a essa pessoa? Aí já era, Deus que destrói tudo que tiver na mão dela. Então Deus distribui os dons do Espírito Santo da forma que achar conveniente. Preste bem atenção, eu usei a expressão Deus.
mas a ordem da distribuição dos dons espirituais é o Espírito Santo que faz. Porque Deus está no seu trono da glória, Jesus está assentado à direita de Deus, e o Espírito Santo está aqui conosco. O Espírito Santo é o agente capacitador da igreja até o dia que vai tirá-la da terra para encontrar com o Senhor nas nuvens. Por isso que nós glorificamos a Deus, glorificamos a Jesus, porque é o Espírito Santo que nos faz glorificar tanto a Deus quanto a Jesus. Aí fala, Jesus está aqui, Deus está no lugar. Sim, mas quando a gente faz essa expressão, é fazendo uso da Trindade Santa, porque na verdade quem está no interior da igreja, conduzindo a igreja, movimentando a igreja, é o Espírito Santo. Ninguém melhor do que ele para fazer a distribuição dos dons. Por isso que os dons é espiritual. O professor Jamar se ficou aqui quando Paulo disse que não devemos ser ignorantes. Então é uma obrigação de todos nós conhecer os dons espirituais. E aí Paulo diz que também, além de conhecer, nós precisaríamos buscar os melhores dons. E ele sinaliza como o melhor dom o dom de profecia. Nós vimos aqui que o comentarista, ele falou muito bem aqui sobre os dons de profecia e os profetas da antiga aliança. Bom, hoje nós falamos, irmã fulana é profeta, irmão fulano é profeta, isso é uma força do... Quando nós falamos que isso ou aquela irmã é profeta, é uma força do ar. Mas esses irmãos, nós temos o dom de profecia. Profeta é aqueles que nós tínhamos na antiga aliança, que profetizava a palavra do Senhor que ia acontecer. E eles profetizavam e depois seriam escritas. Como eles profetizavam e depois eram escritas as suas profecias, ela serve hoje de alicerce das Escrituras Sagradas, que se formaram a palavra de Deus. Então hoje nós não temos, não precisamos mais desse tipo de profeta. Por que não precisamos? Porque a Bíblia já está toda escrita e o próprio Jesus disse que ninguém pode acrescentar nada. Então entenda, profetas são aqueles que foram usados na antiga aliança para que pudessem ter a formação das Escrituras Sagradas. No Novo Testamento, após a infusão do Espírito Santo, então começou a ter o dom de profecia. E aí sim, o dom de profecia, nós profetizamos aqui na igreja, a igreja permitiu profetizar, porém toda a profecia ela tem que estar associada às Escrituras Sagradas. Se um profeta, que nós estamos denominando profeta, né, que na verdade só aqueles que têm dom de profecia, se a profecia desse ou daquela irmã contradizer as Escrituras Sagradas, não foi Deus que falou. Por isso que nós precisamos julgar a profecia, porque é bíblico julgar a profecia, para saber se é de Deus, porque existem 3 agentes interessados em produzir a profecia. Primeiro, a emoção humana. As pessoas, e eu acredito que lá para frente vamos ter esses estudos aqui, mas porque estamos aqui nos profetas, vamos falar sobre isso agora. As pessoas, por exemplo, que convivem com você e conhece a sua dor e sente a sua dor, é muito fácil pela emoção dessa pessoa ela produzir uma profecia para consolar o seu coração. Só que essa profecia é uma profecia perigosa, porque o Senhor diz assim: ai daqueles que falaram quando eu não falei. Então nós que temos o dom de profecia precisamos segurar a emoção humana, para que as pessoas que a gente conheça passando por determinada situação, a gente não venha produzir essa profecia para edificar a pessoa. O outro agente da profecia é o próprio Satanás, certo? O próprio Satanás. O Senhor envia um profeta a ajudar, e o profeta profetiza lá, e o Senhor diz para ele: olha, você não volta pelo meu caminho, nem come fome, nem bebe água naquele lugar. E ele chega lá e faz um trabalho maravilhoso, profetiza lá, o altar se fende, Reoboão tem agora sua mão ali atrofiada, que vai prender o profeta do Senhor, e aí ele sai dali, cumprindo a determinação do Senhor, e volta por outro caminho. Estando naquela reunião ali, o filho do profeta, ele chega em casa e fala: pai, veio o homem de Deus de Judá, fez isso.
Agora, aquele moço que também era profeta, foi atrás do homem de Deus e disse: olha, eu também sou profeta igual você, e o Senhor me falou para você voltar para a minha casa, lavar os pés e comer pão e beber água. Aí o que o homem de Deus fez? Voltou para casa, comeu pão, bebeu água, depois que saciou. Agora Deus usa o profeta velho e para dizer: assim como foste rebelde a minha palavra, não entrarás ao sepulcro dos teus pais, que eu disse para você não comer água, não comer pão e nem beber água, nem voltar pelo mesmo lugar. Então vocês veem que tem um agente interessado também em profetizar. Então Satanás usa agora o profeta velho para corromper o profeta novo e destruir a vida deles. Então nós temos a profecia que é produzida pela emoção humana, por ser humano, por Satanás, e temos também a profecia, claro, entregue por Deus. É a que mais nós temos usado aqui. E as profecias, elas normalmente, por dom, elas aparecem para mostrar o que vai acontecer depois. Porque o que está acontecendo hoje, nós já temos escrito nas Escrituras Sagradas. Nada que o mundo está no controle de Deus. Tudo está dentro da palavra do Senhor. Mas quando nós profetizamos pelo Espírito as coisas futuras, então nós estamos mostrando para a igreja o que vai acontecer. E se for Deus que estiver usando a nós, vai acontecer sem sombra de dúvida. Então nós vamos pegar até um exemplo aqui, olha só. Ainda está morrendo alguém de Covid-19? E por que a nossa igreja não pega? Nós falamos aqui agora de milagres, né? Isso é um milagre ou não é? É um grande milagre, o esmagador milagre, porque é muito normal alguém pegar Covid-19 e é muito normal morrer. Olha a quantidade de pessoas dentro do Brasil que já morreram de Covid-19. É muito normal. Mas a nossa igreja está imune a isso. Somos melhores do que alguém? Não! Recebemos uma revelação no início, passei para os irmãos recepcionaram isso e Deus está nos garantindo. As pessoas aí em cima começaram a nos criticar que nós éramos super crentes. Não somos super crentes, coisa nenhuma. A gente simplesmente acredita na palavra de Deus. Então, vencemos essa etapa. E tudo isso que? Através de revelação, através de milagre, certo? E Deus tem nos dado essa garantia e essa resposta. Agora eu pergunto para vocês: quantos homens teriam coragem, ou quantas igrejas teriam coragem de fazer o que nós fizemos? Fala, você vê mais alguém aí que teria coragem de colocar a cara na reta e dizer: nessa igreja ninguém vai pegar Covid-19? Isso fizemos pela revelação de Deus. Então isso merece, viu? Credibilidade. Então vamos lá. Eu vou me associar ao professor quando ele disse que o comentarista falou que não é para fazer nada. É para fazer sim. Primeiro o apóstolo Paulo disse o seguinte: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então quando você deseja, você está fazendo alguma coisa. O desejo: Senhor, eu quero ser pregador do Evangelho. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Você está desejando. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu também sou crente. Eu quero ser profeta. Eu quero ser usado. Então você está desejando, você já fez alguma coisa. E quando você está desejando, você está orando, você está buscando o Senhor, vai acontecer. É o que eu falei acerca do concurso público. Tem um monte de gente lá querendo, mas as vagas estão selecionadas. Então a igreja, o Senhor coloca os meus no corpo como quer. Aí tem um monte de irmão pedindo o dom do Senhor ali: eu quero ser o dom de profecia. Aí o Senhor olha: não, você não vai dar certo isso aqui não. Não vou te dar esse dom porque você vai errar, certo? Porque Deus conhece a cada um de nós. Aí quando você vê assim na parábola dos 10 talentos, teve outro 3, outro 10, não é isso? Sim, não, 3 e 5, né? 3 e 5, né? Então a gente vê o seguinte, que existe a estrutura de cada pessoa. Nós temos pessoas que podem ter todos os dons e vão ser uma pessoa supernatural, tranquila, simplesmente. E nós temos outros, se tiver um dom só, é uma arrogância dele. Acho que só é ele que é usado, acho que Deus só fala através dele, acho que Deus só faz através dele. E a gente precisa ter que tomar cuidado também em determinados grupos.
que estamos, a gente precisa aprender o que se aprende na polícia militar. O código da polícia militar, ela usa o verbo no plural. Nós fizemos, nós vamos fazer. Aí tem gente que o grupo faz a coisa e aí na hora quer dar um testemunho sozinho. É porque eu fiz isso, não deve ser coisa nenhuma, rapaz. Não existe isso não. Foi a associação do grupo. O grupo não orou, o grupo não trabalhou, o grupo não fez junto. Por que eu fiz? A gente precisa tomar cuidado com isso aí. E primeiro, nós não fazemos nada, não existe uma ação se Deus não for na nossa vida. Então quando você fala nós, ainda que você esteja sozinho, nós, você está dizendo nós, eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós fizemos. Ainda que você estiver sozinho naquele lugar, você vai ter que usar o pronome plural, é nós, porque você sozinho não faz nada, nem você nem eu, né? Então vamos lá. Aí nós vemos então que aqueles profetas do Antigo Testamento hoje não tem mais necessidade, porque a palavra já está formada, é só ler a palavra e colocar em prática. Os apóstolos também, conforme o professor já mencionou, não existe a necessidade do apóstolo Paulo, apóstolo Santiago, não tem necessidade disso. Por quê? Porque o apostolado se encerrou nos 12 apóstolos ali, estendeu mais um pouco, Tiago, irmão do Senhor, e o apóstolo São Paulo. A estrutura dos apóstolos. Veja bem, quantos livros Paulo escreveu? Quanto? 13. O total dos livros, 13. Os livros que Paulo escreveu não são a estrutura da igreja hoje. Não tem como você fugir. A regra está ali nas cartas de Paulo. Então Paulo foi chamado como apóstolo aí no amor vivo, porque precisava para formar a estrutura dos apóstolos. Então hoje toda a igreja tem que ser construída, formada, dirigida, ensinada em cima do que está a estrutura do apóstolo, do apostolado. Então, o fundamento dos apóstolos quer dizer isso aí. Então não adianta chegar, fundar uma igreja hoje e levar a coisa aleatoriamente. Não funciona. Aqui também nós vimos quando o comentarista ele fala o seguinte, as pessoas falam, os crentes não sabem usar os dons. Está certo, tem pessoas que não sabem. Nós tivemos aqui numa das festas aí, que o profeta começou a profetizar e veio a profeta ficar visitando, atrapalhando tudo, né? Entrando no meio das profecias, bagunçando e tal, quer dizer, pessoas que não foram educadas, não foram ensinadas acerca do uso dos dons espirituais. Mas na nossa igreja nós fazemos questão disso aí. Tanto é que um dia desse aí, eu até corrigi alguns irmãos que na hora da profecia estava assim, a porra aberta e tal. Não é isso. Se você vê, os grandes homens de Deus, nos grandes lugares, enfim, o crente tem que chegar e dobrar a cabeça mesmo quando Deus está falando, porque se você, o profeta falou, através do dom de profecia, é Deus naquele momento, e tem que haver referência de todos nós naquilo ali. Mas eu não aceitei a profecia, continuo com a reverência, depois você faz o julgamento da profecia, mas você não interrompe, porque às vezes a pessoa começou a ter uma profecia que não era ela, mas no decurso do prazo, Deus entrou, porque o profeta já estava com a boca aberta, e o espírito de profecia está sujeito ao profeta, e Deus foi e falou ali no meio também. E aí você vai, pega a reverência daquele momento ali e faz bobeira. Porque você tinha que ter o temor do Senhor, ouvir até o final, para que depois você pudesse julgar. É claro que na profecia por dom, tem coisa que não veio de Deus. Por isso você tem que julgar, mas tem coisa ali dentro que é de Deus. Tá certo? Então, e nós temos aqui na igreja até alguns profetas ainda, que estão profeta por dom, viu? Alguns que estão aprendendo e falam coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque primeiro, observa bem, se Deus já usou alguém para profetizar e profetizou, se foi Deus que falou, precisa vir outro profeta para balizar aquilo ali? Faz sentido. Porque se Deus não te convenceu que foi Ele que usou aquele vaso, não adianta vir outro também, apesar que não faz sentido isso não. Não faz sentido. Agora acontece o seguinte, você está aí no meio daquele reteté todinho, aí o profeta lá atrás falou no teu ouvido baixinho, profetizando,
profetizou para você. Aí quando você chegou aqui, Deus usa outro alto aqui para dar confirmação para você, porque naquele momento você ficou em dúvida, ali, será que foi Deus mesmo? Então, aí quando você chega aqui na frente, então, Deus usa outro geral, você fala, caramba, a mesma coisa que a irmã profetizou lá no meu ouvido, aqui, aí fechou. É para você entender que o ambiente espiritual é Deus que trabalha no meio para promover a edificação do corpo de Cristo. Isso aí que nós temos ensinado aos irmãos ao longo desses anos, né? Então vamos lá, porque não dá nem para falar muita coisa ainda. Aí, se alguém recebe mais de um dom, é porque vai precisar para o exercício do seu ministério. Eu pergunto, você me responde. Você conhece na igreja algum irmão preguiçoso? Que não evangeliza, não contribui com nada na igreja, não aparece para fazer nada na igreja, só suga da igreja, só vem para a igreja só para os outros. Você conhece alguém assim? Conhece? Por que Deus vai dar dons espirituais às pessoas? Por quê? Se Deus já está doidinho para passar o cerol para colher o amo da terra. Porque preste bem atenção. Eu estou falando passar o cerol e tal, mas eu vou fundamentar. Quer ver? O apóstolo Paulo disse assim: se o viver na carne der fruto, quer dizer, se eu, como servo do Senhor, estou trabalhando, estou produzindo, glórias ao nome do Senhor. Mas se eu não estiver produzindo, é melhor estar com o Senhor. Então, quer dizer, já está dizendo, ó, se eu trabalho para Deus, então Deus vai continuar investindo em mim, porque eu sou um trabalhador, está me dando dons, vou estar para o exercício. Se eu não fizer, Deus vai me levar mesmo. E por isso que eu estou falando, tem crente aqui da nossa igreja que já está na horinha de Deus passar o céu. Eu acho que Deus não passou o céu ainda, porque nós estamos no período da pandemia. Estamos no período da pandemia para Deus honrar aquilo que falou para ele desde o princípio. Mas depois, irmãos, de passar nesse período de pandemia, Jesus pode levar os preguiçosos tudo. Porque pelo menos eles não vão desviar. Certo? Pelo menos eles não vão desviar. E tem crente aí que o pastor falando diretamente para ele. Ah, não vou fazer isso não. Caramba, cara de pau fala na cara do pastor que não vai fazer. Ou senão o pastor fala, ele, tá, eu vou fazer. E não faz nunca. Gente, você está pedindo para subir mesmo. E como o Amaro diz, cantou para subir. E você vai subir mesmo. Você espera para vir passar o período da pandemia para ver se. É um velório atrás do outro. Aí a gente vai dando glória ao nome do Senhor. Vai, levanta, Jesus. Glória a Deus. Vai. Eu estou falando aí porque eu sei que uma live o mundo inteiro vai ver isso, mas é uma verdade, isso é bíblico. Nós já estamos sabendo desde o início da pandemia. Deus vai blindar a igreja, vai guardar a igreja, vai proteger a igreja. Nós não vamos contrair este vírus. Mas passado isso aí, está na hora, no período da pandemia, tem crente que está vivo aqui, sem ter jejuado um dia, sem ter orado um dia de madrugada. Está escorado aí na igreja. Só recebe da igreja, não faz nada. Aí, pelo amor de Deus, aí, você está pesado nos nossos ombros, hein? Você está pesado nos nossos ombros, vai vir aí. Faz alguma coisa depressa, porque senão já é. Medo é que é o facinho para ti. Então vamos lá. Então é muito fácil, dons espirituais. O Senhor que dá, o Espírito Santo que capacita. Deus sabe quem tem estrutura, para bater mesmo, para aguentar os barros. Porque tem crente com a manteiga, né? Tem que ter cuidadinho para falar com ele. Esse aí Deus não é vestido de dom, não. Por quê? Se você olhar as histórias dos profetas da antiga aliança, os caras apanharam demais. Enfrentavam reis, enfrentavam outros sacerdotes mentirosos. Enfrentavam. Agora, dom do Senhor é exatamente isso. Para pessoas corajosas, pessoas determinadas, pessoas que estão dispostas a vencer, porque a nossa luta é contra quem? Contra a carne e o sangue, os potestades, os príncipes espirituais da maldade do lugar celestial, certo? Não, tem gente que a luta dela é só contra a carne mesmo, a carne está querendo consumi-la e ela está querendo consumir
subir a carne, né? Não tem jeito de subir. A luta é só na carne mesmo. Mas não é só isso não. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que está na tua carne. Não é verdade? Que está na carne, que certo? Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer. Mas calma aí. Vai virar então a rotina, você querer fazer aquele mal toda a vida? Se converte, né? Misericórdia. Lá uma vez ou outra você levou a laçadinha ali, leva um susto, Senhor tem misericórdia de mim. Agora, tornar um cotidiano aquilo ali, sai fora desse negócio aí que Deus está de susto. Então vamos lá. Então, os dons espirituais vêm de Deus para a edificação da igreja. E nós temos na escala dos dons espirituais, apenas 9 dons. Porém, na revista você vê mais de 21 dons e existe a possibilidade de ter mais coisas, ações de Deus também. Eu anotei uma coisa aqui, vou falar ela, mas não sei nada. Deixa eu ver aonde foi. Ó, não negamos o Deus de milagre em coisas simples. Quer ver? Vou dar 2 testemunhos para vocês aqui. Presta atenção, Gideão. Olha para aqui. Vou dar 2 testemunhos para vocês aqui de coisas simples que deveriam ocorrer dentro da normalidade e que não aconteceram dentro da normalidade. Foi precisa a intervenção de Deus. Na década de 90, eu era carreteiro da Colatinense. E as carretas, eu trabalhava com carreta baú. As carretas nós saímos daqui para ir em Cachoeiro de Itapemirim, carregar de pó de cal, né, pó de mármore, para as fábricas lá de São Paulo. Quero te dizer que matéria-prima de chiclete é pó de mármore, tá? Você que gosta de chiclete, a matéria-prima daquilo ali é o cal, o pó do mármore. Só que quando chegava lá em Cachoeiro, tinha um lugar para subir assim, você dava aquela volta assim, subia, e quando chegava no topozinho tinha que virar para a esquerda, e porque a carreta estava vazia, o cavalo começava a patinar, você não subia. Se fosse um dia igual hoje, se esquece, aí voltava. E teve um dia que eu fui carregar lá, eu fui 3 vezes lá no top, voltou, não deu, aí você dá ré com a carreta baú, quem dirige sabe muito bem. Descer aquilo tudo ali, ó, de novo. Gente, não é fácil não, chegar lá embaixo. Eu fiz isso 3 vezes, na terceira vez eu falei, já sei o que é isso. Não dá, né? Não dá. Parei a carreta, fechei a cortina, dobrei o joelho lá dentro e falei, Jesus, eu preciso subir, eu preciso carregar. Já fui lá a terceira vez e patinei e não consegui. Coloca a tua mão nisso aí, Jesus. Terminei a oração. Virei o carro de novo, a carreta, subi, e quando chegou lá assim, começou a patinar, passou. É uma coisa natural, mas hoje o povo é intervenção divina. Se não houvesse a intervenção divina, eu não teria subido, porque ninguém subia, certo? Outra vez, um dos testemunhos que eu ia dar aqui naquela vigília e não dei. Eu era presbítero em Serra dos Aimorés, na Bahia. A nossa igreja era em Nanuque, Minas Gerais. Dava uma distância assim de uns 20, 30 quilômetros de Serra dos Aimorés para Nanuque. E nós fizemos uma campanha em Serra dos Aimorés. E nessa campanha, naquela noite, 156 pessoas aceitaram Jesus. De todas as campanhas que nós fizemos, essa foi que menos pessoas aceitou Jesus. Foi 156 pessoas. Mas aí entre aquelas pessoas tinha um moço que ele era um dos maiores escultores do Vale de Jequitinhonha, mas ele era homossexual, certo? E no momento que eu estava pregando, aquele homem ficava focando para mim assim, me consumindo com os olhos. E eu pregava e pensava assim, mas deixa quieto, na hora da oração, aquele ali é o meu escolhido, vou mostrar para ele quem ele está desejando. E eu pregava e o cara fazia o maior charme e tal, me desejando. Eu falei, tá bom. Chegou na hora da oração, eu desci lá, taquei a mão na cabeça dele logo, foi o primeiro que eu escolhi. Pô, já caiu de joelho ali e ficou bufando igual bode. Aí, expulsando o demônio da vida daquele cara. Expulsando o demônio, isso aí era no sábado, essa campanha.
Aí no domingo a gente ia buscar ele para o culto lá, para apresentar ele para a igreja e tal. Tudo certo, combinado com ele. No domingo foi eu e o evangelista, que morava na Nuco também, lá em Serra da Moraes, buscamos o moço para poder levar para a nossa matriz, que era em Nanuco. Quando faltava mais ou menos 10 quilômetros para chegar lá, nós de carro zero na época, o Monza zero na época, o carro apagou todinho, deu apagão, aí vira o motor, nada. Aí eu olhei para ele, para o evangelista, você sabe o que é isso, né? Ele é? Eu imagino que sim. Falei, então vamos orar. Antes de a gente olhar na frente, olhou, não tinha defeito nenhum. Aí eu falei para ele, você sabe o que é isso? Sei, vamos orar. Terminamos de orar, viramos a chave, o carro pegou. Parecia alguma coisa natural, normal, né? Mas não era. Foi preciso uma oração para que ele pudesse chegar. Nós entendemos que nós estávamos levando alguém que havia sido endemoniado para a igreja, o diabo não queria, deu um apagão no carro. Então a gente precisa ver que essas coisas são milagres de Deus. Quem está de fora vê, não, isso aí é algo natural. Mas você que orou e buscou a intervenção de Deus, você precisa saber que é um milagre. Tá bom? E não dá para falar mais sobre isso. Não dá para falar, não é preciso. Diz assim, entre o capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios, o Espírito Santo dirigiu o apóstolo Paulo a colocar um ponto de equilíbrio no uso dos dons, no amor. A importância do amor não pode ser esquecida pela igreja do Senhor Jesus Cristo. O amor não é um dom espiritual, na verdade o amor é um fundamento. E os dons devem ser exercidos motivados pelo amor, e o amor à obra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar todas as atividades dos irmãos, que todos venhamos estar firmes na presença do Senhor, buscando esses dons que são da parte de Deus. Vamos lá, título da lição. Versículo-chave. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. O homem prudente, ele ouve a palavra de Deus e coloca em prática. E esse homem está edificando a sua casa sobre a rocha. Então faça isso, meus irmãos. Ouça, aprenda e coloque em prática, e Deus fará maravilha na vida
cada um de vocês. Nós vamos aproveitar, os adolescentes já estão todos aí, Danilo? Ah, então vamos ouvir os adolescentes comigo hoje. Saudamos a igreja, a paz do Senhor. Quinta lição. Felicidade de Jesus. Textual. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17:5. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e te derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Agradecer a oportunidade, vamos, Jesus. Vamos ouvir as crianças. Saudamos a igreja, a paz do Senhor. Fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, Papai do céu, eu quero te agradecer. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Agradecendo a oportunidade, em nome de Jesus. Pois é, mas eu conheço gente que por fora não está feliz não, hein? Está lutando para ficar feliz. Senhor, eu preciso perder 20 quilos. Aí não pode estar feliz. Não, Deus, mas não faz nada da coisa da outra. Eu até tenho vontade de perder esses 20 quilos, mas a minha boca não deixa, ela é louca. Desse jeito, né? Gente, vamos lá. Às vezes é mais do que Nenhum ausente.
mais de 3 aulas. Sem justificativa não é aluno, é visitante. Então, vou ler agora só quem são os alunos da Escola Bíblica Dominical. Se seu nome não estiver aqui e você quiser ser aluno e vai justificar suas faltas, aí às vezes você vai colocar seu nome no canto, tá? Porque tem gente que tem 5, 6, 10 faltas e não justifica o pastor, não justifica mim, não justifica ninguém. Então você não é um aluno é quem está assíduo na escola, tá? Vamos ver quem são os alunos. Pastor Delcino, pastor Eduardo, pastor Biel, eu, pastor Justificado, que está viajando, pastor Tário, pastor Gisel, pastor Osmar, missionário Daniela, cooperador David, Silvânia, cooperador Márcio, Jaco Douglas, prefeito Danilo, Jaco Luiz, Jaco Alana, cooperador Lohan, Jaco Luiz Geisa, professora Elia, Geisa. Esses são os alunos que estão frequentes aqui. A Eliane, Carlos, Tama e Manete. Os demais, que eu não falei o nome, a gente não está considerando vocês alunos. Então, se vocês não são frequentes na escola e querem ter seu nome aqui, por favor, a gente está aí, fala para ela matricular vocês, caso vocês queiram ser matriculados, tá? Mas se for faltar, justifique a sua ausência, para que a gente não tenha que cortar o seu nome. Não adianta ter um monte de nome de gente aqui e você vai ver chamada, tem 32, tem 20 presentes, tem 32, tem 15 presentes. Claro, que negócio é esse? Ninguém sabe por que vocês estão faltando. São poucos os que dão justificativa aqui, tá bom? Então, a gente fez uma limpeza aqui e agora vocês se organizem, por favor. Sejam bons alunos da Escola Bíblica Dominical, até porque a gente está aprendendo muita coisa. Café da manhã, a limpeza da manhã. Cedo, como estava muito sujo aqui, 6 horas da manhã já chegou aqui a tia Silvânia, a Marcinha. Sim. E aí o que acontece? Luiz chegou atrasado, depois a bebezinha também. Não adianta levantar a mão para dizer que ele estava sujo. Aí o que acontece? Mas chegou. Os demais já ninguém sabe o que está. A Eliane também veio. Pode passar depois o vestigiar para você falar. Então, aí essa limpeza aí da mocidade, né? Boa parte da casa está limpa. Aí vocês vão combinar aí, tia Silvânia foi embora, já estava fazendo mal. E como é que vai ficar isso aí? Tem alguém que quiser esse negócio aí? Eu vejo que Miguel está aí, ó. Aí, quando isso nem apareceu na foto, né, Miguel? Você que intitulou o dia do homem, me cobrou ontem, nem apareceu na foto, né? Tá. A parte comestível é a café da manhã da mocidade. A parte comestível é Miguel, que vai trazer um lanche especial, né? Lohan, Gideon, Thay e Diego vão trazer a parte comestível. O Luiz vai trazer o Todd, a Silvânia, a Ana e o David vai trazer o café e eu vou trazer o Irmãos, vejam bem, acerca das informações que a pastora Maísa deu. O aluno da escola dominical, se ele tem 3 faltas injustificadas, ele é cortado do quadro de alunos. Porque senão na hora de fazer aqui a presença, aí dá maior contradição, né? Tantos alunos e aí tantos ausentes. Não. Então, quer dizer, se você participou uma vez, você não é aluno. Agora, todos quando ainda não são aluno, que quiserem ser aluno, é só falar e a gente vai anotar o seu nome ali como aluno. E aí você, a partir de domingo que vem, já faz parte do quadro de aluno da Escola Bíblica Dominical. E que se diga de passagem, e eu louvei a Deus que a maioria dos obreiros da nossa igreja são alunos da Escola Dominical. Porque o obreiro que se preza é o obreiro da Escola Dominical. Bem, acerca da limpeza, dava imundo aí e vai ficar de novo, porque os homens vão continuar trabalhando hoje. Essa limpeza foi feita foi para que a gente pudesse ter a nossa escola. Então eles vão trabalhar aqui novamente. E ontem a pastora Marilza e a irmã Letícia é que deram o lanche para eles. Capricharam, tanto uma quanto a outra capricharam. E hoje vai precisar trazer o lanche novamente, que eles vão trabalhar aqui, certo? E vai sujar de novo e vai precisar limpar de novo. Só que a limpeza não vai poder ser de manhã agora, porque vai trabalhar. Então, aqueles que iam fazer a limpeza agora, vocês têm que marcar, vocês iam por volta às 17 horas, viu, Miguel? O seu corpo às 17 horas para limpar por culto à noite, porque quando for às 17 horas é a hora que os pedreiros vão parar o serviço aí. Se eles pararem antes, a gente até avisa lá no grupo de vocês, para que vocês venham antes limpar. Mas precisa limpar porque vai sujar de novo. É claro que eu pedi a eles, para ver se suja só do lado,
na hora de limpar, vocês têm um lado só para limpar. Mas vocês sabem como é que é. Vocês viram que já derrubou isso aí tudinho, certo? E vai derrubar mais coisa hoje, vai fazer mais coisa hoje. Então vai precisar, certo? Douglas, você está aqui, né? Jace está aqui. Benjamin vai vir também. E cadê o David? O David vai vir também? Além desses 4, tem mais alguém que vai vir ajudar na construção? Fala, bola, Carlos para sempre. Levanta a mão, homem. Deixe de ser frouxo. Então são esses 4 aí. Então as irmãs que foram trazer o lanche, me fala também. É lanche para 4. Se puder trazer almoço, até melhor, que aí eles não precisam nem para casa almoçar. Eles vão lá, troca a roupa, já desce, que a gente não perde tempo aqui. O que é, Dô? Nada. Achou ruim? Fala logo aí. Tem que falar do cara. Quem falou ruim depois? Eu falei nada. Eu sou desse. Vai ter churrasco? Vai churrasco, vai uma marmita de churrasco. Vai ser o certo. Vou mandar para você. R$30 uma marmita de churrasco. Não, lá em casa vai ter churrasco. Como lá em casa tem churrasco? Porque se for pedir churrasco, os irmãos não vão nem querer trazer o almoço. Hoje. Tá certo? Então, os irmãos que tiverem condições de trazer o almoço para 4, fala aí. Caso contrário, às 15 horas tem que ter o lanche mesmo. E vou dizer uma coisa, hein? Aquele lanche que a Letícia trouxe, que eu postei ontem, foi muita coisa, que a pastora Maria trouxe também. Acredito que ele só estava em 2 ou 3 aqui, comendo tudo. Esse cara tem apetite. Esse cara tem apetite. Não vou marcar evangelismo, porque esse tempo aí, de chuvoso, eu acho que não vai ter mesmo. Por isso que eu acho que até aqueles que vão para o evangelismo deveriam vir para a obra hoje. Não vai evangelizar na chuva, ficar querendo barriga dentro de casa, né? Então está aí o aviso, à noite, Santa Ceia do Senhor. Bem, em nome de Jesus, nós vamos reunir aqui para participar do corpo e sangue do Senhor. Esses são os nossos avisos, vamos colocar de pé e vamos agradecer o Senhor, nosso Deus, na voz do pastor Eduardo. Grande Deus, Pai, Senhor do céu e da terra. Nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, Deus, pela manhã proveitosa e agradável que o Senhor nos concedeu, pelo ensinamento e orientações de Deus que são muito importantes para a nossa vida, mas devemos aplicar, Deus, na tua casa. Que a tua graça e a tua bondade possam continuar sobre a nossa vida, teu Deus, e assim, Pai, nós queremos te agradecer. Te pedir, continue nos ajudando e nos sustentando, Senhor, pois bem reconhecemos que sem ti não nada podemos fazer. Ajuda teu povo, Senhor, a caminhar na tua presença. Pai Santo e amado, leva-nos de fato para os nossos lares, nos conceda um bom domingo agradável na tua presença, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo